Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir de Stranger Things. Se você quer saber o que nós iremos falar sobre Stranger Things, fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Muito bem, então vamos falar de Deus, mas antes deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, mandar aí para quantas pessoas você achar que deve, deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like, porque você ajuda esse canal a crescer e faz com que o YouTube entenda que esse vídeo, esse canal, eles são relevantes e aí eles vão indicar para mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu queria falar aqui sobre Stranger Things, mas eu não quero fazer uma análise da série, né? Para isso tem muitos canais aí no YouTube que já estão fazendo isso, tá certo? Então, muito embora eu, né, particularmente, meio que abandonei a série nessa última temporada, né? Só assisti mesmo os 2 últimos episódios. Mas antes de falar sobre isso, eu lembrei aqui, né? Eu quero oferecer esse vídeo à Lívia, tá? Porque ela que sempre tá ali perturbando para não fazer esse vídeo, né? Ela faz sobre Stranger Things. Então esse vídeo aqui é especialmente para ela, agradecer a ela pela ideia, né, de estar fazendo sobre esse assunto. Então, vamos lá. Mas assim, eu meio que abandonei a série na 5ª temporada porque, de fato, de verdade, fiquei um pouco decepcionado pro rumo que a série estava levando, né? Um dos motivos pelo qual eu comecei a assistir a série é porque ela era muito nostálgica, né? Dos anos 80 e tudo mais, o que isso até meio que continuou, mas ela... Enfim, ela meio que se perdeu na minha opinião, mas como eu disse, não é o objetivo aqui falar sobre a série em si, né? Analisar o que foi a série. Mas eu queria falar sobre o final dela. Lá no finalzinho, depois de todos os acontecimentos, e aqui talvez tenha um pouquinho de spoiler, tá? No final, todos eles ali, né? Os meninos que gostam de jogar ali D&D, eles estão novamente fazendo uma partida lá de jogo de tabuleiro, né? E aí o Mike, ele começa a falar sobre a 11, que se você viu o final, você viu que ela meio que... não seria a palavra certa, mas ela desaparece, né, digamos assim. E aí ele começa a contar uma teoria dele sobre o que aconteceu com ela. E aí ele começa a contar, vai lá e ele realmente faz assim uma coisa bem interessante, bem fantasiosa e que todo mundo ali, né, fica meio que abismado e emocionado com aquilo que ele tá falando. Até que o Will, ele faz uma pergunta. Ele diz: como saber que isso é verdade? E aí o Mike, ele responde: não sabemos, mas eu escolho acreditar. E aí nessa hora, cada um deles vai dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito, tudo mais. 2 coisas eu queria falar aqui, aplicando isso à nossa fé cristã. A primeira coisa é que, de fato, nós precisamos escolher acreditar, né? A fé, primeiro, ela é uma escolha. Então, assim como eles estavam falando lá, eles decidiram acreditar naquela história, assim também nós precisamos decidir crer. Nós precisamos decidir ter fé, né? Escolher ter fé. Então, isso que a série falou lá sobre a história do Mike, ela se aplica até certo ponto a nós, a nossa fé cristã. De fato, nós precisamos escolher acreditar. Mas uma segunda coisa aqui é que a fé cristã, ela não é algo apenas de cunho de fé. Como assim? Nós não cremos apenas porque cremos. Não é uma fé pela fé.
se isso fosse verdade, se a nossa fé ela não tivesse uma razão de ser, isso não seria fé, isso seria fideísmo. E por mais que a nossa fé seja uma escolha, a gente decida, a gente escolha ter fé, acreditar, ela tem razões para existir. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que nós precisamos estar prontos a darmos razão da nossa fé para todos aqueles que nos perguntarem. Porque a nossa fé, ela não é uma fé sem razão. Pelo contrário, ela tem razões para existir. Usando, por exemplo, a questão da ressurreição de Jesus como esse exemplo de crer em algo porque você tem razões para isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, defendendo a questão da ressurreição, ele vai dar várias razões pelas quais nós deveríamos crer que Jesus ressuscitou. E uma dessas razões que ele dá é o fato de Jesus ter aparecido, né, para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas, e por ele ter passado muito tempo ali com eles depois que ele ressuscita. Mas a questão da ressurreição, ela tem 3 razões principais para crermos que a ressurreição ela é verdadeira. A primeira, o túmulo vazio, não tem corpo, não está mais lá o corpo de Jesus. O segundo é que Jesus, ele aparece para muitos dos discípulos, não só para os apóstolos, mas para muitos dos discípulos. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. E a terceira razão para acreditar que Jesus ressuscitou é o fato de que todos os apóstolos e muitos dos discípulos deram a vida para dizer que de fato Jesus havia ressuscitado. Olha, dificilmente alguém morre por uma mentira. Então, essa é uma razão para crermos de que Jesus de fato ressuscitou, pelo fato de seus discípulos morrerem ou estarem dispostos a morrer por esse fato, né? A gente sabe que algumas religiões até exigem, né, essa morte, né? Como é que eu posso dizer? Prometendo determinadas coisas que não são verdadeiras. Mas no caso da fé cristã, eles morreram simplesmente por não querer negar que de fato Jesus havia ressuscitado. Então, 3 razões. O túmulo vazio, ele apareceu para muitos dos seus discípulos, e esses discípulos estavam dispostos, a morrer por não querer negar esse fato. Então, a nossa fé, ela não é uma fé por fé, ela é uma fé racional, que exige razões para existir, certo? Para se ter fé. Então, eu preciso de fato, né, escolher ter fé, mas essa escolha vem mediante razões. E era isso que eu queria pegar aqui dessa série e mostrar que foi interessante esse diálogo deles lá, né, de dizer que eles escolhiam acreditar assim como nós escolhemos, mas não sem fatos, não sem razão. Lá no caso deles, eles não tinham nenhum tipo de razão para acreditar na história que o Mike estava contando. Mas nós sim, nós temos muitas razões para acreditar que toda verdade bíblica ela é de fato verdade. E por causa desses fatos, por causa da razão por trás desses fatos, é que nós cremos, é que nós temos fé. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, né, desse vídeo, o que você achou aí do final da série, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.